pensamento, né? Então vamos lá. Temas da crítica. Procure silenciar onde você não possa prestar auxílio. A vida dos outros, qual se afirma na expressão, é realmente dos outros e não nossa. Devo compreender que o eu de hoje talvez será meu amanhã, já que nas trilhas evolutivas da Terra, todos somos ainda portadores da natureza humana. O tempo que se emprega na crítica pode ser usado em construção. Toda vez que criticamos alguém, estamos moralmente na obrigação de fazer melhor que esse alguém a tarefa em pauta. Anote em qualquer tempo e situação os pontos de vista e as oportunidades, os recursos e os interesses, o sentimento e a educação dos outros são sempre muito diversos dos seus. Criticar não resolve, porque o trabalho da criatura é que lhe determina o valor. Quem ama, ajuda e desculpa sempre. Não condene, abençoe. Lembre-se, por vezes, basta apenas um martelo para arrasar aquilo que os séculos construíram. Bonito, né? Bastante bonito. Que a gente está criticando muito, né? Por várias situações aí que o planeta está passando. Isso é um tema interessante para a gente refletir um pouquinho, né? Quem tem esse livro aqui é O Sinal Verde, um livro muito bom do André Luiz Surafatabushi, né? Bom, vamos aos avisos. Pessoal, quem tiver interesse, a evangelização no infantil também está acontecendo online, então pode escrever no chat aí que a Débora vai entrar em contato, né? Deixa seu telefone ou o e-mail, mas acho que o telefone é mais rápido, né? Para entrar em contato pelo WhatsApp, e a Débora consegue falar com a pessoa que estiver interessada em fazer com que os filhos, e é algo muito importante que nós como pais devemos aí ensinar o que a gente acredita, e futuramente ele pode seguir ou não a nossa doutrina, né? Com relação às comidas, né, a gente faz um trabalho de auxílio aos moradores de rua. Nós estamos agora, nesse sábado, dia 13, temos às 10h30 o pessoal fazendo o macarrão, e no domingo, do dia 21 da outra semana, tem o pessoal fazendo também a comida do pessoal da rua também. Então, quem quiser participar, se doar um pouquinho, venham de máscara, né? A gente está tomando as devidas providências e está dando muito certo, tá? A gente está continuando o nosso auxílio com as pessoas que mais necessitam do que a gente. Para finalizar, o tema da próxima semana é a fé, a mãe da esperança e da caridade. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, itens 11 e 12. Okay? Eu acho que é isso, né? Eu vou pedir para que todos possam fechar os olhos, apenas para a gente fazer uma introdução aí. Que nós possamos elevar o nosso pensamento, pedir aos amigos espirituais que estejam presentes nos nossos lares, para que possamos ver um pouco mais sobre os ensinamentos do Mestre, com a nossa querida amiga Ivone, que hoje será iluminada pelos amigos espirituais a passar uma informação precisa, com muito conhecimento, para que possamos refletir durante essa semana até o nosso próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus. Ivone, seja bem-vinda, a noite é sua. Muito obrigada. Boa noite a todos, muito obrigada. Hoje o meu tema é sobre a fé e a fé inabalável. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Vamos falar sobre a fé. Então, nós lemos o Evangelho, nós vamos aprendendo a entender o nosso alcance,
e passando à frente aquilo que nós conseguimos entender e favorecer, assim, a propagação do Evangelho. No Evangelho, dizendo sobre a fé, eu consegui compreender da maneira que eu vou expor. Existe lá, eles dizem, a fé religiosa, a fé inabalável e a fé normal. E não é bem esse termo, mas para facilitar a compreensão. Vamos à fé religiosa. Quando nós falamos de fé, sempre nos ocorre que é aquele momento onde nós nos conectamos com alguma coisa em que nós temos fé, em que nós acreditamos, seja num santo, seja na espiritualidade, cada um segundo a fé que frequenta a religião, que acredita, a sua maneira de orar, ou orar como um católico, orar como um espírita, orar como um evangélico. Porque a oração, ela é universal. Mas existem maneiras, às vezes um pouco diferentes, de nós nos comunicarmos através daquelas religiões que nós aprendemos ao longo da nossa vida. Então, nós vamos fazer um paralelo entre a maneira de aplicar a fé, a maneira de usarmos a fé. Primeiramente, a fé, diz no Evangelho, que não se prescreve. Então, você vai ao médico, tem um problema sério ou não, você vai, explica para ele, havendo necessidade de alguma medicação, ele prescreve e você obedece àquela prescrição. Mas diz o Evangelho que a fé não se prescreve. Então, a fé é um dos atributos que Deus nos dá. Assim como o amor, a alegria, todas aquelas leis morais do Cristo. Então, quando Deus forma o Espírito, ele não coloca dentro do Espírito a fé, o amor, não. Ele faz o Espírito através da fé, do amor. Então, nós somos Espíritos, que, aliás, estamos na Terra como encarnados. Então, nós somos Espíritos criados por um único Pai. Somos todos iguais, indistintamente, na nossa criação. E somos criados com fé. A nossa formação espiritual já é a fé, o amor, todos esses atributos que nós costumamos dizer que está latente em nós, que está ali dentro. Ele não está bem dentro, ele já é o Espírito. O Espírito está totalmente formado por essas leis morais. Então, a fé existe porque faz parte do Espírito. Então, não existe nenhum Espírito que não tenha fé. O ser humano, nós dizemos que ele tem fé. O seu espírito é formado de fé. Como nós sabemos que existem os espíritos também nos animais. E depois vou fazer um paralelo, que dá a entender que o espírito animal também crê, também tem fé. Então, vamos dizer que a fé religiosa é aquela que nós entendemos e aprendemos ao longo da nossa trajetória, que é quando nós atravessamos algum problema, seja de ordem material, ordem espiritual, seja uma doença, uma falta de emprego, uma obsessão espiritual, seja qual for a nossa necessidade, ou mesmo nossa, ou de um ente querido, de um amigo, ou de alguém que nos fala, olha, conheço uma pessoa que está atravessando um problema assim, de saúde, de desemprego, e nós, habituados que estamos a vibrar por qualquer pessoa, por todos os espíritos, nós vamos fazer uma oração direcionada para aquela pessoa, longe, perto, amiga, para nós mesmos, desconhecida. E essa oração, como sendo atribuída à religião, vai obedecer certos sistemas, certas normas. Não que é preciso ser certinho dentro do vidrinho, não.
Mas há uma sequência, mais ou menos, daquilo que nós vamos dar para obter aquilo que nós desejamos. Se for uma pessoa católica, ela vai, sem demérito nenhum a nenhuma religião. Eu ainda me considero católica. Eu sou uma católica que já tenho a oportunidade de conhecer além daquilo que a Igreja Católica propaga. Então, já tenho, graças a Deus, um pequeno conhecimento sobre a reencarnação, sobre a multiplicidade dos mundos habitáveis. Então, digamos que eu, como católica, sem nenhum conhecimento espiritual do Espiritismo. Então, vou me dirigir a pedir. Vou pedir, por exemplo, para uma pessoa que está doente. Aí, geralmente, eu, como católica, conheço todos aqueles santos e vou descobrir um santo que pode ajudar na parte da saúde. Se eu tiver, por exemplo, um animalzinho doente, um passarinho, um cachorrinho, eu já vou saber que São Francisco de Assis é batuta para isso. Eu mesma recorri ao Chiquinho sempre com meus animaizinhos. Então, eu tenho aquela formação de um espírito que é um santo. Aquele santo vai me atender ao pedido que eu solicitar. Então, São Francisco de Assis, com relação aos animaizinhos, a desatadora dos nós, com problemas diversos, problemas que parecem difíceis. Então, peço para mim, como já disse, para uma outra pessoa. Aí eu vou fazer uma seleção para aqueles santos, como católica, eu me apego a Nossa Senhora da Aparecida, a esse, aquele e tal, dando um direcionamento ao problema que eu estou atravessando. Agora, como espírita, eu tenho uma outra atitude. Eu vou me direcionar ao plano espiritual de luz. Então, se houver problemas de saúde, eu logo recorro ao Dr. Bezerra de Menezes, porque eu aprendi que o Dr. Bezerra de Menezes, no plano superior, no plano espiritual, tem toda uma equipe que ele comanda para atender os problemas de saúde. Então, todo esse exército que Bezerra comanda, existem várias ordens de médicos. Aí ele vai determinar que equipe ele manda de acordo com o meu pedido. Se é um problema de visão, se é um problema de ortopedista, então vai vir aquela equipe de ortopedista, tanto lá como aqui, há uma seleção para as coisas. Então eu sei que, acionando Bezerra, eu já estou em boas mãos. E ele, como espírito de luz, que comanda essa equipe maravilhosa, que socorre nos casos de doença, vai tomar providência para que eu possa ser assistida naquele pedido que eu estou fazendo. Então, há uma diferença entre o católico e o espírita. Aquele que se dirige ao santo e aquele que se dirige ao espírito. O católico crê piamente que o santo é uma coisa assim superior, além de nós. Então, São Francisco de Assis é inatingível, ele é poderoso. Nossa Senhora Desatadora dos Nós está muito acima. E então, eles têm uma noção de que há uma diferença entre ela e ele, essa pessoa católica que está pedindo. Ele não tem o alcance, como nós que já entendemos que São Francisco de Assis é um espírito iluminado, não está em nenhuma posição superior. Ele é igual a mim, ele é um espírito que me vê igual a ele. Apenas a caminhada dele foi mais longa e ele se desenvolveu, cresceu e evoluiu na minha frente. Talvez ele tenha nascido primeiro como espírito. Então, a trajetória dele está à frente da minha. Mas eu consigo saber que ele, como espírito,
é igual a mim, que ele, como espírito evoluído, é capaz de me atender. Então eu tenho um sentimento diferente do que quando eu acredito e enxergo São Francisco de Assis como um santo, como uma idolatria, como alguém inalcançável. Aí nós estamos ali pedindo para as correntes espirituais, porque já temos esse conhecimento, sabemos que todos nós somos espíritos, que todos nós podemos ajudar. Eu, como espírito encarnado, posso ajudar uma outra pessoa, posso socorrer também, mas de um outro nível. Agora, a espiritualidade vai receber o meu pedido através da minha fé, da minha oração, da minha fala, da minha entrega. Então, eu tenho um problema bastante difícil para resolver, seja para mim, para o ente querido, enfim. Eu vou me dirigir à espiritualidade de luz que possa me socorrer e vou acreditar, vou ter fé, vou ter esperança, porque se eu estou pedindo, se eu estou me dirigindo, é porque já nasceu dentro de mim uma fé, uma certeza de que eu serei atendido. Então, a minha fé, que faz parte do meu espírito, já está se desenvolvendo, está sendo praticada. Como a fé nos acompanha desde o nascedor, e estamos já num plano aqui, capazes de nos dirigirmos através da fé a um guia, a um santo, é porque nós já estamos vindo de outras vidas, desenvolvendo a nossa fé. É aí onde as pessoas falam, eu não tenho fé, você tem muita fé, o outro tem bastante fé, eu tenho pouca. Não, fé, ela não falta para ninguém. A fé é como todas as outras qualidades que Jesus forma no nosso espírito. Apenas temos que treinar, apenas temos que utilizar. E também temos que, muitas vezes, nós ocultamos a qualidade que nós temos sobre a fé. E então, nos sentimos sem fé. Mas, ao levantar o véu do conhecimento, nós vamos descobrindo a nossa fé. E, ao exercitar a fé, ela é como uma fonte que, quanto mais água jorra, mais tem para jorrar. Então, a fé, ela é crescente, ela é cumulativa. Ela se processa sempre avante. E quando nós partimos, ela nos acompanha, e na volta de uma outra reencarnação, ela já vem junto também, porque o espírito carrega consigo. Então, quanto mais nós reencarnamos, quanto mais nós evoluímos, quanto mais nós nos dedicamos à prática da fé, maior ela se torna. E ela é a fé cumulativa, a fé que não tem fronteiras. A fé, ela vem nos acompanhando desde que o nosso espírito é formado, e é através dela que nós vamos adquirindo aquelas coisas que necessitamos, vamos aprendendo a crer na ajuda espiritual dos santos. Aí eu peço algo para um espírito, ou para uma falante de espíritos. O católico pede para o santo. Quando nós pedimos alguma coisa, nós gostaríamos, ou desejamos, aliás, que aquilo se torne realidade da maneira com que desejamos. Né? Então, faz toda uma fórmula. Eu preciso disso, quero isso, assim, assim, assim. Dialogamos, temos intimidade com aqueles a quem recorremos. Eu tenho muita intimidade com os santos, a minha preferência. Tenho intimidade com os mentores espirituais. Porque se eu não tiver intimidade, é porque um estranho não vai me atender. Então, eu já comento com eles direitinho o que eu quero, o que eu não quero. O outro comenta com o santo. Mas, dentro do nosso conhecimento espiritual, da nossa caminhada, já entendendo
o porquê das nossas necessidades, o porquê desses ocorridos que estamos atravessando, nós já temos noção de que, se não acontecer da maneira como nós pedimos, vamos ficar chateados, vamos ficar, às vezes, até decepcionados, meio descrentes, mas como, ao pedir, nós somos assistidos por espíritos de luz, nós formamos uma energia que chega até esse santo ou essa entidade de luz. Fizemos todo um preparo, há uma energia, porque nós só podemos ser atendidos pelos espíritos se nós formarmos em nós uma energia capaz de plasmar a situação. Então, esse preparo todo, mesmo que nos decepcionemos, mesmo que não deu como nós queríamos, eles mordem e assopram. Aí veio a mordida e nós ficamos nervosos. Mas eles assopram, porque eles nos prepararam antes de dizer: não é como você quer, é da maneira que terá que ser. Então já nos preparam e nós passamos a ter um equilíbrio, a nos conformarmos, a caminharmos sem que aquilo possa ter acontecido. Então, eles nos preparam para nos dar a notícia e depois nos acalmarem, porque nós fizemos todo um esforço espiritual e não pode ser jogado fora. Agora, nós temos essa compreensão também de que nós estamos recebendo, de acordo com o nosso merecimento, a nossa evolução, a necessidade que nós temos de receber aquilo ou não. Já uma pessoa que não consegue entender a reencarnação, o fato de ele estar precisando daquilo e ele está pedindo com distância daquele santo ou do Divino Espírito Santo, como é o Evangelho, na hora que não acontece, ele já começa a sentir que ele é pecador, se sentir vítima. É que eu não mereço, eu estou em pecado. E se essa equipe de luz não equilibrá-lo, ele cai num negativo muito forte, porque ele ainda está um pouco aquém da compreensão dos acontecimentos espirituais. Ele apenas se acha distante do santo que não o atendeu, porque ele é pecador. Então, nós já temos um passo a mais, que quando nós usamos a nossa fé, ela se vira sempre em nosso favor. Toda a oração é atendida. Não existe uma oração que não tenha resultado, da maneira que queremos ou não, mas sempre da melhor maneira para nós. Porque aqui no Evangelho diz: quando não somos atendidos, aí é que fomos atendidos. Porque aquilo não seria muito bom para nós. E ao passar do tempo, nós vamos analisar que realmente não seria legal aquilo. Aí a gente às vezes costuma falar: que bom que não deu certo, agora aqui está melhor. Porque tudo foi movimentado para que isso ocorresse. Mas é preciso que também a gente continue na fé, recebendo aquele ajuda, aquele assoprão, né, modo de dizer, que eles mordem e assopram. Agora vamos à fé dos milagres de Jesus. Jesus, quando veio após Moisés, que havia trazido a justiça, que havia já recebido, se plasmou aquelas placas com todos os mandamentos, e já teve um princípio. Aí vem Jesus para dar um pouco mais de avanço a esses 10 mandamentos, no caso. E já vem mostrando para nós que estávamos naquela época lá, assim, o amor, a fé, as coisas já um pouco mais esclarecedoras, a alegria e tal. Agora, num período em que ele atravessava para explicar as coisas, ia com os seus apóstolos, atravessando pelos caminhos, ele ia curando pessoas, ele ia fazendo os ditos milagres. Então, acontece o seguinte: o alcance
ainda era pequeno. E nós não conseguíamos muito entender tanta coisa que Jesus pregava. Quando ocorria alguma coisa, dentro daquele acontecido, vinha 1000 exemplos que nós ainda não estávamos à altura de entender, que hoje nos fica mais fácil e mais claro para eles analisar. Então, o grande foco para a humanidade era milagres de Jesus. Esse é o grande foco. Ele curava, ele fazia. Então, o potencial de Jesus praticamente era visto assim. Mas na nossa caminhada, na nossa evolução, já hoje até dentro do caminho da espiritualidade, já aprendendo com tantas coisas de Kardec, e tantas leituras, e tantas coisas que se apresentam reais para nós podemos entender o seguinte. Vamos falar alguns milagres daquela época. Rapidamente, porque não se pode explicar muito, mas todo mundo até conhece. Jesus transforma a água em vinho. Jesus era mágico? Jesus simplesmente chegou ali, vira água para vinho? Não. Antes de Jesus pensar em fazer isso, sua mãe solicitou a ele que fizesse, ela acreditou, ela teve fé, ela teve esperança que aquele filho, com toda aquela espiritualidade, com toda aquela luz, seria capaz de executar essa obra. Então ela formou naquele ambiente uma força de luz, de esperança, de crença, de amor ao filho, valorizando aquela espiritualidade. Isso é que Jesus se utilizava para plasmar a situação. Essa energia vinda da fé, da crença, da esperança e do amor a quem se pede. Então, ele fez esse feito baseado nisso. Aí vem, por exemplo, o pai que traz o filho que não andava. O pai vem com uma fé inabalável diante do mestre, que ele ouviu falar que fazia cura. Passagens e atuações por podia ser ignorante, locais, não entender de que maneira se processava a cura. Nós éramos daquela época. Então, nós ignorantes, não sabíamos, achávamos que Deus estava, assim, completamente fora do ser humano, nada igual a nós. Então, ele fazia aquele milagre. Mas não, foi aquela fé, aquela confiança, aquela esperança em Jesus, pedindo a ele que ele forma também essa energia poderosa, porque a fé é fonte poderosa. E aí Jesus consegue simplesmente realizar o sonho. Vem o romano e pede a Jesus. Isso está presente, perto, Jesus perto do menino, perto da festa, dentro do acontecido. Agora vem um romano. Romano, falar com um judeu, era uma aberração, era inadmissível. Mas ele, pela sua fé, pela sua esperança, pela sua convicção, amou a Jesus. Nem pensou que Jesus era um judeu e ele um romano superior. Não, ele simplesmente viu aquela imagem de amor, de capacidade de distribuir a cura. E ele acreditou, teve fé, teve esperança. E chegou a Jesus e disse: vá comigo curar o meu criado. Aí Jesus falou: por que você me pede isso? Ele responde: porque ele para mim é como um irmão. Nem sei como chamo de criado. Olha você, ele se dirigindo a um judeu, que era tão desprezado pelos romanos, ele um romano de alto escalão,
abriu seu coração para e conseguiu se conscientizar que o seu criado era como um irmão e viu aflorar o amor naquele momento. Então, quando Jesus está fazendo alguma coisa, ali dentro está contido o amor, a capacidade, a mudança do ser humano que o Pai lhe pede. Então, hoje nós conseguimos entender que não é um milagre, são demonstrações de Deus para a concretização daquilo que nós temos conosco, que é o amor, é a caridade, a misericórdia. Então, esse romano desperta a misericórdia pelo seu criado, desperta o amor pelo seu criado, desperta uma confiança, uma fé e uma esperança em Jesus, que ele não teve nenhum preconceito. E Jesus, depois de ouvir e ver realmente o potencial maravilhoso desse romano, diz para ele: eu não preciso ir até lá. E o romano vai embora. Chegando lá, o criado está ótimo. E é tanta alegria dele que, após o acontecido, tem a gratidão, né? Esse sentimento que brota quando a gente recebe aquilo que nós queremos. Então, vem a gratidão e ele começa a propagar Jesus. E nessa situação, ele é muito castigado, mas ele não renega Jesus. Então, veja que um simples milagre que as pessoas enxergavam, que nós enxergávamos como um milagre que Jesus fazia, não era um milagre. Era toda uma preparação que Deus põe e dispõe para o nosso crescimento. Então, através de cada feito de Jesus, se propagava a possibilidade de avanço na fé, na esperança, no amor. E sem que nós percebêssemos, nós fomos crescendo. Hoje nós já temos uma visão maior. Podemos entender, daqui a anos, quando vamos reencarnando, principalmente porque o nosso planeta está correndo muito mais, eu acredito que isso virá mais rapidamente, nós viremos bastante acompanhados de uma fé mais evolutiva, de uma fé que será comum, normal. Quando nós aprendemos a dirigir um carro, e nós nos atrapalhamos, assim, por mais que parece um boizinho que tirou a carta, não. Ele se preocupa um pouco com o retrovisor direito, esquerda, no meio, é o farol, é pedestre, é o motoqueiro do lado, se o carro é mecânico, a marcha, e muda, e vai, e breca em cima, e o farol, tudo isso vai dando uma certa, não é que de mão puxada, não sei, mas aí ele vai caminhando naquilo e fica automático. Ele sai da sua casa, vai para o trabalho, para a escola, para qualquer lugar. Tem vezes que ele dirige o dia todo. Quando ele volta, ele fala, nossa, nem sei por onde passei, nada, porque aquilo se torna automático. Por quê? Porque foi um treino ao longo dos caminhos. Então, vai chegar um dia que a nossa fé será automática. A minha fé, comparada à Madre Teresa de Calcutá, é diferente. Mas ela não é melhor. Ela é a mesma que eu perante Deus. O espírito dela só está mais avançado. Só chegou primeiro. Só caminhou mais. E quando eu peço alguma coisa, por mais fé que eu tenha, eu reconheço que aquele problema fui eu que criei. E eu quero me livrar dele pedindo ajuda. E eu dou uma pequena vacilada. Agora, Maria Teresa de Calcutá já estava em um treino tão avançado que para ela a fé na realização dos seus feitos era automática. E assim é que se processa a fé. A fé, ela, como eu disse, é cumulativa, ela aumenta, ela é poderosa, é fonte criadora. Ela é uma alavanca que faz com que, através dela, nós tenhamos esperança, nós tenhamos caridade, aprendemos a pedir pelos outros. Quando estamos numa reunião na casa espírita, como diz Patuíra, na casa de pedra, aí é muito normal, durante o trabalho, depois de vamos fazer vibrações, hospitais, manicômios, asilos, enfim. Vamos pedir pelo irmãozinho que está no hospital,
Vamos pedir para alguém que perdeu um ente querido. E nós, todos juntos, naquela força, pensamos e transportamos o nosso pensamento com aquela vontade de ajudar. Então, a fé, ela transporta para qualquer lugar. Ela não tem fronteiras. Ela transpõe as fronteiras. Você pode orar por um ente querido seu lá nos Estados Unidos. Uma mãe tem um filho na Itália estudando, um outro em casa. Da mesma maneira que ela pede para aquele, ela pede para este. Da mesma maneira que ela alcança para aquele, para ele também. Então não há distância. Ela atravessa as fronteiras. Ivone, Então, se você for finalizando, a gente já está no horário. Você vai finalizar seu pensamento aí, tá bom? tá ótimo. Então, deu para entender essa parte. Vamos, então, encerrar uma historinha. Eu sempre gosto de contar uma historinha para fazer um paralelo com o que foi dito. E eu conto uma historinha, se encaixava bem no assunto, mas agora à tarde, a Ieda, amiga nossa da casa, né, todo mundo conhece, ela me mandou um WhatsApp falando sobre uma passagem, né? Então, é lógico que é extensa, porque WhatsApp tem que ler mais e tal, e vai, mas eu vou resumir para fazer uma comparação. 3 árvores em cima de uma montanha estavam crescendo. E uma falando, entre elas se conversava. E uma disse, quando eu crescer, eu quero virar um barco de luxo, barco bonito, para transportar pessoas importantes. Outra árvore disse, eu quero me tornar um baú para guardar coisas valiosas. E a terceira disse, eu não quero ser cortada, eu quero crescer e que quando as pessoas me olharem, posso olhar para cima e ver o céu. Então, isso era o pedido de cada uma a Deus. Só que vieram os lenhadores e cortaram as 3 árvores. A primeira virou um coxo, a segunda virou um barquinho pequeno e simples. A terceira virou apenas tábuas que foram jogadas num galpão escuro. E aí elas ficaram muito tristes com a situação que estava ocorrendo. Mas, de repente, uma mãe dando à luz a seu filho, não tendo onde colocá-lo, foi e colocou no coxo. Aquele barquinho tão frágil, tão simples, atravessava uma tempestade muito forte. E aí, quem viajava nele, fez com que a chuva parasse, que a maré acalmasse. Estava transportando o Rei dos Reis. E o terceiro foram as tábuas usadas, utilizadas para fazerem a cruz de Jesus. Mas como Jesus ressuscitou e tudo se tornou luz, e para nós a cruz não significa sofrimento, essa cruz ficou para sempre na mente do ser humano como um símbolo onde se vê Jesus e o amor de Deus. Então, essas 3 árvores somos nós, que quando pedimos alguma coisa e não gostamos do resultado, temos que entender que Deus prepara uma coisa muito mais grandiosa. Assim como essas árvores tiveram um resultado muito maior do que eles pediram, nós também temos que usar a nossa fé na confiança de que aquilo que estamos pedindo, e não sendo atendido daquela maneira, está sendo preparado algo grandioso na frente. Então, é o que eu tinha a dizer. Muito obrigada a todos. Estou feliz por estar aqui, ansiosa para retornar à nossa casa, ver todo mundo frente a frente, dar as mãos, abraçar. E, se Deus quiser, aí, um período bastante curto, já nos trará todos de volta. Muito obrigada. Muito obrigado pelas palavras, pela forma com que foi passada, que nós possamos aí começar a refletir sobre isso.
Eu vou abrir primeiro aí. Pessoal, por favor, quem quiser fazer alguma pergunta para a Ivone, a gente ainda tem 5 minutinhos aí. Um de cada vez, por favor. Não tem ninguém curioso hoje para saber? Bom, enquanto as pessoas pensam aí, eu já preparei uma aqui, Ivone. Vou fazer uma pequena introdução e pensando que o Espiritismo, ele traz a fé raciocinada, né? Ele traz a forma da gente pensar através de questionamentos, né? Através do estudo, porque o Espiritismo ele é científico e filosófico, né? Então, ao mesmo tempo que você gera a ideia, você pode aplicar de uma forma científica para você chegar até aquele ponto, né? Até aquele questionamento seu virar um fato, né? Então, a gente tem várias provas hoje de que realmente existe reencarnação, que existe vida após a morte e outras coisas mais. Pensando dessa forma, e que a gente também tem o nosso livre-arbítrio, que está relacionado à nossa fé, certo? Por que existem ainda espíritas tão desesperados com a pandemia? Na verdade, a minha pergunta são 3 em uma, tá? Eu acho que eu vou fazer elas 3 e depois, se quiser, eu posso repetir. Né? Qual que deveria ser a atitude de um espírita, né? E como que ele pode entender o que está acontecendo nesse momento relacionado à pandemia para se melhorar, para se sentir um pouco mais calmo, né? Então, por que algumas pessoas ainda se encontram tão desesperadas? Qual deveria ser a sua atitude e como ele pode melhorar essa situação em que ele se encontra? Dentro do meu pequeno conhecimento, eu entendo assim. Nós, através das encarnações, entendemos, temos nos livros que as guerras, as catástrofes, trazem coisas boas. Então, através da guerra, Deus nos manda a guerra, Deus nos manda todas as calamidades, né? Para que depois de tudo aquilo, a calmaria traz ensinamentos, traz tecnologia, avanço. E é preciso também movimentar o planeta, desde aquilo que a gente lê, para que também haja, como a gente tem até o costume de dizer, morte coletiva. Não é assim de, porque eles têm o mesmo karma, a mesma... Não, há que ter aquela limpeza, assim como nascem espíritos de qualidade melhor, qualidade inferior, também parte para lá no mesmo nível. Pessoas que estão avançadas, pessoas que não estão. É um giro que Jesus, e nós não sabemos como, porque ainda estamos muito aquém de conhecer as razões das coisas. Então, temos que entender este vírus como uma daquelas guerras que já vieram, uma daquelas revoluções que Deus manda para mudar esse planeta. E Jesus, que é o governador do nosso planeta, e que, como fazia seus milagres, não faz como um passe de mágica acontecer. Porque naquela ocasião, Jesus não curava todo mundo. Jesus ia pondo a mão assim, todo mundo se curava. Alguns estavam lá e não conseguiam nada. E nós também estamos assim. É feito uma situação e cada um vai receber segundo o seu merecimento, a sua necessidade, ou de ficar e melhorar e ver o progresso, o resultado positivo de tudo isso que nos pesou. Outros partem, talvez até para poder ajudar as equipes socorristas que virão aqui para nos acalmar, para buscar outros que terão que partir. Mas no esquema, vamos usar uma palavra assim, de um nível de outra, de Deus, está tudo certo. Então, as pessoas que se apavoram, porque eles estão naquele estágio de não estar compreendendo direito a situação. Agora, há outras que já tiram de letra. Eu, por exemplo, no começo fiquei apavorada, mas recebi tantas mensagens espirituais, porque nós continuamos fazendo em casa, online e tal, participando de várias casas espíritas, recebendo mensagem de que era necessário, de que vai passar, de que faz parte da evolução do planeta e que essa regeneração necessita de muita limpeza. Se eu tiver que partir, eu terei que partir.
Mas se eu estou aqui, eu não tenho que me entregar. Eu tenho que acreditar que serei útil aqui ou lá. E não ficar temendo mais. Isso já passou. Nós já estamos vendo o avanço. Nós estamos vendo que as coisas estão se processando diferente do início. Tanto mesmo sem a vacina ainda, nós já estávamos acreditando mais que podíamos sair de casa, que aquele recolhimento muito fechado causava outros transtornos. Então vem a maré, mas ela baixa. Então nós temos que entender que os que estão temerosos faz parte do seu espírito que não consegue se desvencilhar. Então a gente pode dizer... Entendeu? Mas é necessário. A gente pode dizer que não deixa de ser uma fé raciocinada acreditar que Deus nos trouxe isso para que nós possamos evoluir de uma forma melhor, mais rápida, né, tanto moralmente, principalmente, né, do que mais intelectualmente. Então, não deixa de ser uma fé, né, e eu acho que essa palavra fé, se a gente for buscar, né, não deixa de ser acreditar, esperançar e ter certeza que algo melhor vai acontecer, certo? Certo. E que nós fazemos parte dessa mudança, ficando aqui ou partindo. Todos nós sabemos que, a partir do momento que reencarnamos, já estamos caminhando para o desencarno. 1 dia, 2 dias, 10 dias, 100 anos, mas já é a finalidade. Essa é a única certeza que a gente tem, né? A única certeza. A pandemia não é diferente. Ela vai passar o todo onde tiver que passar. Mas quem fica pode até ficar mais fortalecido. E quem parte vai ter a compreensão, porque a sua ajuda vai ser lá, que ele não deve acompanhar aqui, precisa de ajuda espiritual lá. Então, Deus sabe direitinho como mexer o tabuleiro, né? As peças vão se encaixando e nós temos que ter fé e acreditando no final do jogo. Ali mexendo e acompanhando o movimento que Deus nos manda. Mas chega de ficar apavorado, chega de negativo, porque o negativo vai fazendo com que a situação se torne pior. Nós já temos tantas bênçãos a respeito disso. Vamos agradecer e vamos acreditar. Eu vou ver se alguém mais quer perguntar. A Daniela está aí hoje, ela gosta de perguntar. Não sei se ela vai querer perguntar, não. Mas ninguém, o Geraldo tinha aparecido ali de forma meio que vou falar, não vou, depois sumiu. Foi tomar um cafezinho. Bom, se ninguém vai perguntar, então acho que a gente pode finalizar, né? Ele aparecendo aí, ó. É o Geraldo Odete. É Daniele, companheira de aula. Geraldo, quer dizer. Geraldo, meu professor, o mestre, meu parceiro. Ele está aqui, vai falar. Não, Adriano, eu me preparei para falar alguma coisa, mas eu queria lembrar aquilo que a Ivone falou, né, tão bem, da fé ser um processo, né, a comparação com dirigir o carro, um negócio extraordinário, né, no comecinho, pena, não acredita, vai bater, não vou conseguir chegar, né, depois fecha os olhos e vai. Então, a fé é um processo. Que maravilha ouvir isso. Muito bom. Vai na fé. Muito bom. É uma conquista. É um processo e é uma conquista. Muito bom. Fechou com chave de ouro. Com certeza. Ivone, mais uma vez, muito obrigado pela palestra, pela conversa, pelos ensinamentos aí. Eu acho que quem não conseguiu ler, né, pode ir lá no livro e ler também, né, além da sua explanação maravilhosa. Eu acho que é legal a gente também refletir um pouco sobre os ensinamentos, né? Porque cada um fala um ângulo, né? Às vezes você lê lá e você vê outras coisas que eu não vi. Sim, eu acho que nós mesmos, né, toda leitura que a gente refaz, a gente sempre enxerga algo diferente, né? É verdade. A gente pode finalizar agora, vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento até Deus, até o nosso querido Mestre Jesus, pedir a presença dos amigos espirituais, pedir que eles possam, através do nosso pensamento,
levar as energias àqueles que mais necessitam. Vamos então vibrar por aquelas pessoas que já se encontravam, até antes da pandemia talvez, em uma situação de isolamento, como aqueles irmãos que infelizmente praticaram atos errôneos e que estão nas cadeias, alguns abandonados pelos seus familiares. Vamos vibrar para que os amigos espirituais de alguma forma consigam fazer com que eles reflitam e se arrependam das suas atitudes. Pois todos temos uma segunda chance. Basta aproveitarmos. A vida nos dá sempre a oportunidade de aprendizado. Às vezes aquilo que nos mais incomoda nos aparece várias vezes ao dia. E é ali naquele local, ou naquela situação que a gente tem que refletir e entender que é ali que a gente precisa melhorar. Vamos vibrar também pelos idosos, que infelizmente se encontram mais isolados ainda nos asilos, nas casas de repouso, aqueles que as famílias também já não mais visitavam, ainda continuam só. Que eles possam receber o nosso amor, o nosso carinho. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram neste momento em auxílio. Os médicos, os enfermeiros, os atendentes, todas aquelas pessoas que estão se desprendendo para ajudar. É o trabalho daquela pessoa, mas com certeza leva à exaustão, leva ao cansaço, muitas vezes por pessoas que às vezes chegam ali irritadas, sem educação. Que esses irmãos tenham a paciência, continuem com amor e que os amigos espirituais possam iluminá-los. Dessa forma, agradecendo a palestra de hoje sobre a fé e sobre acreditar que tudo que acontece é para melhor. Como disse a Ivone, por mais que às vezes não entendemos aquilo que acontece, em algum momento, depois de alguns dias, alguns meses ou alguns anos, a gente consegue refletir e entender o porquê daquilo. Então, para finalizar, agradecer a Deus, ao nosso querido Mestre Jesus e aos nossos mentores que nos auxiliam diariamente, que possamos ouvi-los mais, que possamos praticar tudo isso que tenhamos aprendido aqui hoje. Que assim seja, graças a Deus.